Vamos abrir essas Bíblias em Salmos, Salmo de número 1. Salmo 1, versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Até aqui, só os 3 primeiros versículos, tá bom? Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, por nos conceder tua palavra. Pedimos tua direção mais uma vez, que possamos, assim, falar somente a verdade, o teu querer, o teu propósito, que essa noite nós possamos aqui ter bom aproveitamento, bom proveito espiritual daquilo que vamos tirar da tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos a direção do teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Bom, nós vamos falar, irmãos, um pouquinho hoje sobre a questão de influências, né? Influenciando e sendo influenciados. A palavra aqui nos fala sobre a questão de a influência que nós sofremos. E ele distingue em duas possibilidades diferentes. Resumindo o primeiro versículo, ele está falando da influência do mundo. Tá? E no versículo 2, ele fala justamente a razão de ser um bem-aventurado é o fato de se deixar ser influenciado pela lei do Senhor, ou seja, pela palavra. A própria palavra de Deus, não o mundo. Então as duas coisas se opõem. Nós podemos ter esses dois tipos de influência. Normalmente o que acontece? A gente sofre um pouquinho de cada uma. Né? A questão, um dos pontos que nós temos a ver nessa noite é qual delas prevalece. É impossível a gente não receber alguma influência do mundo. Nós estamos inseridos nesse mundo e certamente nós seremos influenciados por ele em algum ponto. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Em que grau isso está acontecendo? A gente tem que notar que esse versículo 1 ele é bem elucidativo no momento em que ele apresenta essa questão gradativamente. Eu não me lembro se isso já foi comentado aqui. Eu sei que esse Salmo 1 já foi bastante usado na nossa igreja. Mas existe um aspecto aqui no versículo 1 que é de se destacar. Existe aqui um processo. Dá para enxergar isso bem claro. Né? É progressivo. Então, isso mostra para a gente o quanto a influência do mundo ela pode se introduzir de uma maneira sutil na nossa vida. Porque é progressivo, eu digo por quê. Ele cita aqui que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente vê aqui esse processo. Primeiro, ele está caminhando. Já é um problema. Ele está andando segundo o conselho dos ímpios. Mas chega uma hora que ele para. Ele se detém. A gente pode entender que ele se detém, ele para ouvir. Quando a gente para ouvir alguém, é porque a gente está dando mais atenção. E depois ele diz, ele não só para, ele não só se detém, mas ele se assenta na roda dos escarnecedores. Então, além de mudar que ele usa os ímpios, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, a coisa vai ficando mais grave também. É um processo onde a gente vai sendo gradativamente influenciados e de uma maneira pior, mais profunda. Essa questão do processo de andar, de se deter e de assentar, a gente sente até no ato do evangelismo, né? Quando você vai entregar um folheto ou procurar conversar com alguém, tem pessoas que nem param para ouvir a gente, nem pegam o folheto. Já tem aquela pessoa que ela vai, ainda continua caminhando, mas se você for junto com ela, ela ainda vai conversando com você. Ela aceita isso. Mas tem aquela pessoa que para. Ela para conversar. Isso para nós é um bom sinal, né? Se ela parou para conversar, é porque ela está dando mais atenção do que aquele que continuou o caminho dele. Agora, se ele falar, você está caminhando com ele, vocês param e ele fala, olha, tem um banco aqui, né? Tem uma praça, vamos sentar. Um muro, um banco ali, vamos sentar. Aí você se alegra, porque aí ele quer ouvir. Quando alguém fala de sentar, peraí, então é para ficar mais tempo. Eu estou falando aqui para a gente um aspecto positivo. Agora, isso ilustra bem o que o salmista está dizendo, num sentido negativo. Quando a gente não só está caminhando, já é um problema aqui. Estar caminhando, andando segundo o conselho dos ímpios, ouvindo o que eles estão dizendo, sendo influenciados por eles. Já é um problema, mas isso se torna mais sério quando nós paramos para ouvir. Nós passamos a dar do nosso tempo para ouvir isso, para ouvir o que os ímpios, os pecadores têm a nos dizer. Nós nos ocupamos com essas coisas. Nós passamos a ocupar tempo. E a coisa fica ainda mais grave quando nós nos assentamos para ouvir. Quando nós chegamos naquele ponto de dar tanta atenção que nossa atitude passa a ser um convite a que o mundo nos influencie. Como eu disse, se você estiver evangelizando alguém e essa pessoa falar de sentar, ou se ela for de sentar, você fala, opa, aqui nós vamos ter tempo, né? Se ela sentou, pelo menos uns bons minutos nós vamos ter com ela. Então eu vou poder dar aqui um estudo, eu vou poder explanar um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer para ela. É uma atitude convidativa. Nós estamos
usando isso como uma figura, o Salmo usa isso como uma figura, para ilustrar uma atitude que nós podemos tomar. Mas ele diz: bem-aventurado é quem não faz isso, quem foge disso. E que, em lugar disso, ele tem o seu prazer em ouvir da palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele se ocupa em ouvir o que Deus tem a dizer. Não tem brecha, não tem espaço para a influência do mundo. O jeito de nós fecharmos a porta para o mundo na nossa vida é fazer uma barricada nela com a palavra de Deus. Impedir que a influência do mundo entre. Então, nós temos aqui a primeira questão: o quanto nós estamos ouvindo a palavra, o quanto nós estamos ouvindo o mundo. Já existe um certo desequilíbrio nisso. Nós temos nossos jovens que eles vão para a escola. Tem que ir mesmo, né? Precisa estudar. E eles vão passar lá pelo menos 5 dias na semana, em companhia de muitos colegas incrédulos, de professores incrédulos, muitos ateus, sofrendo influência do mundo. E ele vem para quarta-feira à noite, se mora aqui, né? Temos alguns jovens que vêm todo culto, e tem o domingo, e vai ouvir um pouco da palavra de Deus. Bom, são 5-2, é um placar meio injusto. Mas bom, o mesmo se mostra na vida de qualquer um de nós. Eu peguei os jovens que vão para a escola, mas, irmãos, nós estamos todos expostos, a maior parte do tempo da nossa vida, ao mundo. Nós estamos convivendo com pessoas, mas a questão é: como é que nós estamos convivendo com elas, com essas pessoas? Por quê? O fato de ser influenciado é problemático. Mas também nós podemos estar influenciando. Lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo falava a uma igreja que era fortemente influenciada pela cultura de onde eles viviam. Acho que a maioria, se não todos nós aqui, sabemos que Corinto era uma cidade bem pervertida, corrompida, e muitos desses, para quem Paulo se dirigiu, eram gentios, eram coríntios ou corintianos, não do time, o clube, mas da cidade que deu origem a esse nome. E eles eram bastante influenciados pelas tradições e pelas pessoas com quem eles conviviam. Então, Paulo faz uma série de exortações doutrinárias e práticas para eles. E aqui no versículo 33 desse capítulo 15, ele usa uma expressão interessante a esse respeito. Ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, as más conversas. Mas essa palavra aqui pode ser traduzida de outra forma. Eu não sei se alguém aqui tem alguma versão diferente, mas algumas versões trazem as más companhias. Tá? Então a palavra pode ser aplicada tanto à companhia como à conversação que se tem com elas. De qualquer maneira, o versículo está expressando um agente influenciador.
O que é uma má conversação? Ou, melhor dizendo, vamos primeiro, o que é uma má companhia? Bom, uma má companhia é alguém que pode te influenciar negativamente. Quando eu era bem jovem, meu pai vivia ligado para ver com quem é que eu andava. Sempre que ele tinha uma oportunidade, ele observava isso. E teve uma época que eu me liguei muito a um colega e que ele conhecia a família. E ele me alertou. Esse rapaz não é boa companhia para você. Mas a coisa piorou um dia que eu e esse rapaz, nós cabulamos aula. E a gente estava perambulando lá pela Rua Zilda, lá perto, né, da escola. E meu pai, naquele dia, era um dia que ele não trabalhava, era uma segunda-feira, acho. Meu pai trabalhava de terça a sábado, não trabalhava segundas. E ele me viu em hora de aula, andando por aí com aquele rapaz que ele tinha falado, ele não é boa influência. Ele me puxou a orelha bem sério naquele dia. De fato, irmãos, as más companhias, elas podem levar a gente a atitudes, a pensamentos errados. E é isso que o versículo diz. Elas corrompem os bons costumes. As más companhias são aquelas que influenciam negativamente. As más conversações são aquelas conversações que nos influenciam negativamente. Uma boa conversação é se nós estivermos influenciando bem ou se nós estivermos conversando com alguém que tenha uma boa influência sobre nós. Alguma coisa proveitosa. Nós estamos falando aqui a crentes, certo? Bom, quem tem conhecimento da verdade, nós podemos não ser formados em teologia, mas o entendimento mínimo do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, nós temos pela palavra de Deus e o Espírito Santo nos dá discernimento para isso. Mas quando a gente releva as más conversações, a gente fala, isso não é tão mal. Quando a gente releva as más companhias, deixa elas influenciarem a nossa vida, nós já estamos andando, ou talvez a gente já se deteve, ou quem sabe, nós já sentamos para ouvir o mundo. Então, irmãos, nosso propósito, nosso desafio aqui, hoje prático, é de nos levar a pensar a respeito disso. Eu estou influenciando ou estou sendo influenciado? Eu estou andando com os pecadores? Eu tenho dado muito espaço para o mundo, para a influência, através das pessoas. Notem que às vezes o mundo age por pessoas próximas, colegas, superiores, né? Pessoas próximas a nós. E outras vezes por pessoas que a gente nem conhece, artistas. Né? Esse pessoal, hoje, até a palavra, né? Agora virou profissão, os influencers. Olha só. O que quer dizer influencers? Não precisa nem saber inglês para isso, né? O que quer dizer influencers? Influenciadores. A profissão deles, a ocupação deles é essa agora. Eles ganham dinheiro, ganham a vida assim.
influenciando você. Que tipo de influência nós estamos recebendo? Eu sei que muitos, ou pelo menos alguns jovens, andaram, né, acompanhando umas más companhias aí, viu? Cuidado com as más companhias. Mas não é, eu não ando com ele. Eu só vejo lá o canal dele no YouTube. Opa! A gente tem que ter filtro para isso. E quando a gente se depara que algum invasor, é o mundo querendo invadir a nossa vida, é hora de fazer a barricada na porta. Sabe aquela história? Quando você vê o ladrão está querendo entrar em casa, ele vai arrombar a porta. Aí você vai lá, arrasta um armário, põe coisa pesada para segurar a porta para ele não entrar. Então, o crente tem o que fazer. Nós temos um armário para colocar lá e para bloquear. Agora, a gente faz se quiser. Se a gente preferir deixar o mundo entrar, não faz nada. Deixa rolar. Mas será que essa é a atitude correta para um crente? É ou não é? Não, né? Nós sabemos todos disso. A questão é que na hora, na prática, a gente tem que assimilar isso, estar atento para agir. Na verdade, nós temos que lembrar do seguinte, irmãos e irmãs, nós fomos colocados no mundo não para sermos influenciados. Nós temos que ser influenciados pela palavra de Deus. Nós temos que ser guiados, conduzidos. Nossos pensamentos, nossos princípios têm que ser influenciados pela palavra de Deus. Eu agia diferente, eu pensava diferente, mas a influência da palavra de Deus deve afetar esses meus pensamentos que talvez fossem errados e deve consertar, deve me fazer mudar. Mas diante do mundo, nós temos que lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro o nosso papel de influenciadores. A palavra de Deus deixou bem claro o nosso papel de influenciador. Isso começa em casa, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio. Quando Deus deu a lei para Israel, Deuteronômio capítulo 6, ele falou sobre isso. O meu capítulo 6 aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, né? Aqueles que são acrescentados, mas muitas vezes é bom porque eles falam qual é o assunto ali. Ele fala, o fim da lei é a obediência. Deus deu a lei, seus estatutos eram para serem observados, de verdade. Então existe um alerta aqui. Deus fala para eles, ouçam, atentem, deem ouvidos à minha palavra. Mas aí quando chega no versículo 6, vamos atentar aqui para esse trechinho. Então ele fala primeiro de você aplicar. E esse versículo 6 aqui justamente conclui o que ele disse antes. Ele disse, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso confere com aquilo que o salmista diz, né? Bem-aventurado é aquele que
não anda, não se detém, não se assenta para ouvir do mundo, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Então, é daquela lei que ele diz que o bem-aventurado tem prazer, é essa que ele diz aqui que ela deve estar no nosso coração. E uma vez que ela está no nosso coração, no nosso íntimo, o que acontece? Vamos seguir com a leitura. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Percebem aqui? Ele está dizendo, primeiro, você vai ter a minha lei, a minha palavra no teu coração. E aí eu vou guardar no meu coração. Não vou fazer nada com ela. É isso que ele diz? Não. Uma vez que você tem a palavra no seu coração, você vai usar dela para influenciar outros. Você vai ensinar os teus filhos. Amém? Você vai ensinar os seus filhos. E vai falar dela. Esse versículo não faz lembrar o Salmo 1? Só que agora num sentido positivo. Assentado, andando, deitando e levantando. Quer dizer, em toda circunstância, em todo tempo. Você vai ensinar insistentemente. É isso que ele está dizendo. É inculcar uma expressão bíblica nos teus filhos. Se não me engano, esse mesmo versículo traz também outra tradução, a expressão, em vez de ensinar, inculcar, é colocar dentro da cabeça dele. Inserir, pelo ensinamento. Isso é influência. Quando nós ensinamos, nós estamos influenciando. Uma vez que eu tenho a palavra no meu coração, eu devo ensinar, influenciar. E a gente começa em casa, aqueles que estão mais próximos. Os pais têm por obrigação influenciar positivamente seus filhos. Depois disso, nós vamos influenciar outras pessoas também. As outras coisas que ele diz aqui, atarás por sinal, no versículo 8, atarás por sinal na tua mão, serão por frontais entre os teus olhos, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Percebe que aqui ele está falando a porta da casa. Quem passa na frente da casa dele e vê lá uma frase da lei do Senhor, da palavra de Deus, ele vai ler, ele vai pensar alguma coisa. Percebe? Deus está dizendo, você vai influenciar os seus filhos, ensinando eles, todo o tempo. E você vai influenciar outros, ensinando, expondo a palavra de Deus. Nós já não temos mais esse hábito, mas virou uma coisa, eu ia falar, uma coisa cafona, mas a palavra cafona ficou cafona também. Então eu nem sei mais como dizer, uma coisa ultrapassada. Mas quando a gente era criança, né, menino, jovem ainda, a gente ia nas casas de muitos irmãos e tinha lá quadrinhos, né? Quadros com versículos bíblicos. A gente não tem mais esse costume. Não sei se alguém aqui tem. Alguém tem algum quadro com versículo bíblico em casa? Alguém tem? Oh, tem um. Mas é uma maneira
de aplicar isso aqui, né? Alguém pode dizer, eu sou ultrapassado. Nossa preocupação não deve ser seguir a moda. Os modismos, né? Mas, infelizmente, é uma prática que a gente abriu mão. Quando você chegava numa casa e tinha lá quadros com versículos bíblicos, você acabava tendo a sua atenção voltada para a palavra de Deus. E você imediatamente identificava aquele lar como um lar cristão. Aqui é um lugar onde, pelo menos hipoteticamente, se preza a palavra de Deus, a Bíblia. Percebe que nós estamos influenciando quando isso acontece? Agora, aqui Deus diz, vocês vão colocar na porta, nas portas das casas de vocês. Não é lá dentro, no quarto. Ou só lá, né? Literal ou figuradamente, irmãos, essas coisas não importa tanto. A questão é que a gente realmente perceba essa necessidade de, em lugar de sermos influenciados, de nós sermos influenciadores. Mas não um mau influenciador. Notem, quando Paulo falou lá aos Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes, ele estava falando de coisas que aconteciam internamente na igreja. Tá? Então, o que acontece? Eu posso ser membro da igreja, estar influenciando vocês, influenciar mal. Né? Ou eu ou você, algum de nós, pode influenciar mal. Nós estamos aqui para influenciar bem, positivamente e espiritualmente. Eu acredito que seja um fator que nós devemos valorizar e refletir mais sobre esse aspecto. Então, nós temos no Antigo Testamento essa ordem, mas será que isso só vale para o Antigo Testamento? Não, o Novo Testamento também ensina que nós devemos instruir nossos filhos dentro da palavra de Deus, mas ali em Mateus 5,13, nós vemos também Jesus falando sobre esse nosso papel de influenciadores. É uma passagem muito conhecida, inclusive versículos que, volta e meia, figuravam nesses quadrinhos. Né? Vós sois o sal da terra, versículo 13 do capítulo 5. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Do que é que Jesus está falando aqui, gente? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele está falando, vocês estão aqui no mundo para influenciar. Influenciar com o quê? Com a palavra de Deus, com o evangelho. É com o que nós dizemos e repetimos, com o que nós vivemos. Então, primeiro eu chamei a atenção de nós observarmos, será que eu estou sendo influenciado pelo mundo? Isso é sério. Para e faz uma avaliação séria. Faz um inventário, tá? Por favor, hoje, não vá embora e esqueça a pregação, como eu falei na semana passada, tá?
Pega isso, toma como uma coisa prática. Faz um inventário da sua vida. Será que eu estou sendo influenciado pelo mundo? Quanto é que eu estou sendo influenciado? Que tipo de influências eu estou recebendo? Das coisas que eu ouço, dos programas que eu assisto, dos filmes que eu assisto, das músicas que eu ouço, dos meus papos com os colegas. O que é que eu estou recebendo? Será que a palavra de Deus está sendo uma barricada para resistir isso? Porque tem isso também, irmãos. Tá? Como a gente está no meio do mundo, é impossível que a gente não ouça essas coisas. Mas é possível que eu ouça sem me deixar ser influenciado por elas. Se eu tiver uma barricada boa com a palavra de Deus. Se nós nos ocuparmos tempo suficiente com a palavra de Deus, por ela, nós resistirmos o pecado. Vou usar uma ilustraçãozinha aqui simples. Muita gente fala, hoje discrimina um desenho animado, ou alguns desenhos animados, mas tem um que eu acho que ele é atemporal. Eu acho que todos nós aqui assistimos, o Pica-Pau. Né? O Pica-Pau é um picareta. Ele é mau, né? Ele faz umas coisas assim, desleais, né? Ele está o tempo todo fazendo maldade. Então tem gente que diz, não, ele é uma má influência. Bom, eu assisti muito Pica-Pau, mas eu nunca fiz o que o Pica-Pau faz. Ou pelo menos não fui influenciado por ele para ser daquele jeito. Existe alguma coisa que faz com que a gente entenda aquilo só com uma mera diversão, a gente acha engraçado, mas também desaprova aquilo que está lá. Né? O que ele está fazendo. Não permite que aquilo, embora a gente tenha conhecimento, é um desenho e tal, mas a gente não permite que aquilo influencie as nossas ações, as nossas atitudes. O meu caráter, embora eu tenha assistido muito Pica-Pau, o meu caráter não foi moldado pelo Pica-Pau. Tá? Então, eu quero dizer isso, que nós estamos no mundo e nós vamos lidar com muitos pica-paus. Muita influência negativa. Mas se eu tiver os princípios da palavra de Deus aplicados, eu vou resistir esse mal, essa influência. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Será que a minha firmeza na palavra de Deus tem sido suficiente? O meu conhecimento, minha dedicação, o meu apego a ela tem sido suficiente para eu refrear a influência do mundo? Ou eu estou assentado lá na roda dos escarnecedores, curtindo a influência do mundo? Então, faça uma análise disso. Mas a gente tem que ir adiante, eu disse. Agora é um segundo ponto. Tá? Se Jesus disse, vocês são a luz do mundo, e isso é aplicado para nós hoje. Nós temos sido luz, nós temos sido sal. Isso quer dizer, nós estamos influenciando alguém positivamente? Nós estamos cumprindo o nosso papel? Não tem como. Numa relação, sempre alguém vai influenciar alguém. Seja dentro de um casamento, relação pais e filhos, amizades, sempre. Às vezes é uma troca, né? É mais saudável quando existe uma troca de influências e que elas sejam positivas. Às vezes, é um problema que a gente só é influenciado. Então, toma cuidado com isso. Se forem boas influências, até não é tão mal, mas a gente só ser influenciado também já é perigoso.
Mas nunca a gente vai só influenciar também. Uma vez eu li um livro, eu não me lembro para dar os créditos direitos, mas ele dizia assim, que ele era uma pessoa extremamente metódica. E ele fazia uma lista das pessoas com quem ele se relacionava. Ou com quem ele queria se relacionar. É amizade. Porque ele selecionava, ele queria ter um grupo de pessoas que ele pudesse influenciar. Ele como cristão. Então, pessoas que ele sabia que precisavam e que ele poderia influenciar essas pessoas com o testemunho, com o conhecimento dele. Mas ele tinha uma lista de outras pessoas que ele queria conviver ou que queria conhecer ainda de perto, né? Porque eram pessoas que ele tinha boas referências, porque ele queria receber da influência delas. Eu acho que a gente não vai cair nisso, não tem ninguém aqui tão metódico ao ponto de, né, fazer uma lista de pessoas assim. Mas ele demonstra assim, uma coisa equilibrada. Por quê? Eu preciso ser influenciado por alguém que, sei lá, tem mais sabedoria, mais conhecimento do que eu, para eu aprender, para eu crescer também. Se eu ficar só influenciando, eu fico como o sabichão, né? Eu sei tudo. E tem pessoas que gostam disso, né? Ele só se relaciona com pessoas que sabem menos que ele, para ele influenciar, mas ele não quer crescer, não quer aprender com ninguém. Então é saudável, assim, um equilíbrio, tá? Mas como é que a gente vê? Vamos avançar aqui, irmãos. Então, tá? Um exercício aqui para a gente, fazer um inventário. O quanto eu estou sendo influenciado? Que tipo de influência? Será que eu estou resistindo às influências do mundo? Segundo, será que eu estou influenciando pessoas? Como é que eu estou influenciando? Quem eu estou influenciando? Com o que? Estou influenciando bem? Mas como a gente pode observar se essas coisas estão fluindo como devem ser? Como é que a gente verifica se a coisa está saudável? Uma planta. Como é que eu sei se uma planta é saudável? Pelos frutos dá. Bom, ela pode ter até folhas, né? Estou falando aqui uma planta frutífera, claro, né? Ela tem até folhas verdes, tal, mas lembra aquela figueira? Jesus amaldiçoou, ela não produziu frutos, ele amaldiçoou. Embora ali seja uma situação que parece que estava fora de tempo, né? Mas sabe, se a gente não produzir frutos, se não se enxergarem os frutos, é sinal que a coisa não está saudável, tá? Então, como a palavra de Deus diz, é pelos frutos que a gente conhece a árvore, né? Então a gente tem que analisar como é que está caminhando a nossa vida. É uma pergunta que a gente pode e deve se fazer. Isso vai ajudar a gente a enxergar o quanto nós estamos influenciando ou sendo influenciados. E que tipo de influência a gente está recebendo. Como é que está caminhando a nossa vida? Eu falo assim, em termos espirituais mesmo, tá? Não é materiais. Eu estou indo muito bem materialmente. Isso aí não tem nada a ver. A prosperidade material não quer dizer necessariamente bênção de Deus. Como sempre lembram, quem prometeu dar todos os reinos do mundo não foi Deus, né? Foi o diabo, certo? Então, não se ligue nisso. Quando a gente diz aqui, olha como é que vai a sua vida espiritual. Você está empacado? Não tem crescido? Não sente prazer no serviço a Deus? Ou pouco prazer? Tem sido custoso para você servir a Deus? São coisas que vão ajudando você. Minha vida espiritual não está indo bem.
eu estou sofrendo com certas tentações, não estou conseguindo me livrar de certos pecados. Sinal que as coisas não estão indo bem. Isso não são bons frutos. Concordam? Então, isso já é um indício, irmãos, já é um sinal de que a gente precisa reavaliar. Se eu sou um crente em Cristo Jesus, se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não estou bem, é porque eu estou sofrendo mais influência negativa na minha vida do que a influência da palavra de Deus. Porque se eu tiver o prazer na palavra de Deus, nela eu medito de dia e de noite, eu vou me encher dela, eu vou me encher de alegria com ela, e eu vou ter prazer em servir a Deus, em adorar a Deus, em fazer as coisas para Deus. Vou ter desejo de influenciar as pessoas com relação a isso. E eu vou sentir um vigor espiritual. Você já teve aqueles momentos que você se sente super bem espiritualmente e tem aqueles momentos que você se sente derrubado, derrubada? Isso mostra, né? Nós temos oscilações na nossa vida espiritual. Mas muitas vezes essas oscilações vêm em consequência das influências que a gente está recebendo. Quais os frutos nós temos dado no Senhor? Frutos. A minha vida espiritual, minha vida como crente, que frutos tem dado? A gente tem produzido coisas benéficas, coisas para o reino de Deus. Nós temos sido úteis na vida das pessoas, espiritualmente falando. Temos ajudado alguém a crescer. Temos amparado, consolado. A gente se sente útil na mão de Deus de alguma maneira. Não precisa ser pastor para isso, não precisa ser missionário, não precisa ser um evangelista. Né? Na acepção do termo, assim, como aquela ocupação. Né? Mas, sim, o que nós estamos fazendo, o que a gente está construindo. Nosso lar, como é que vai? Quais os resultados, espiritualmente falando, que nós podemos verificar em nós mesmos e nas nossas vidas? Se a gente olha, eu não tenho vigor espiritual. Se a gente olha, os meus frutos são pífios. Eu mal consigo apontar coisas onde eu esteja sendo útil para Deus. Minha vida, meu lar, não têm sido beneficiados pela minha atitude, pela minha postura como cristão. São sinais, tá? São os frutos que a árvore demonstra aí, frutos podres, frutos que não estão condizendo. Então, isso é uma demonstração clara, é a forma de a gente averiguar que a gente está precisando ser mais influenciado pela palavra de Deus e as coisas vão mudar. É porque a gente está deixando influências do mundo ocuparem um espaço que não deveriam na nossa vida. Por essas coisas nós podemos verificar o que de fato está acontecendo na nossa vida. Tudo depende de com o que nós temos enchido o nosso coração. Nosso coração é cheio daquilo que nós recebemos, das influências. Se você ler muito a palavra de Deus, se você se ocupar muito com a palavra de Deus, você vai se encher da palavra de Deus. Isso vai trazer consequências positivas, claro. Se a gente ocupar muito tempo, né, deixar virem muitas influências do mundo, é óbvio que logo as consequências disso vão se mostrar também.
como um texto final aqui, vamos para Mateus 12, irmãos. Ele fala justamente sobre isso. Mateus 12, 33. Eu já mencionei esse versículo aqui, né? Citei de passagem, mas vamos ler ele. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aqueles homens se enchiam de coisas que não edificavam. O versículo 35 diz: O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, o que a gente tem para influenciar e os frutos da nossa vida, elas vão ser consequência daquilo com que tem sido alimentado. É a palavra de Deus? Nós temos meditado nela com frequência? Quem aqui tem meditado na palavra de Deus de dia e de noite? Você acorda de manhã lendo a Bíblia e vai dormir. Aliás, você nem dorme, você lê a Bíblia a noite inteira. Não tem ninguém que faça isso, né? É lógico que essa expressão quer dizer, né, como é que chama? É um exagero de linguagem, né? Ninguém vai passar dia e noite lendo a Bíblia e mesmo meditando. A gente dorme também. Mas ele está falando do quê? De nós nos ocuparmos intensamente com a palavra de Deus. Não é só leitura. Quem já fez aqui plano de leitura bíblica? Leitura bíblica em 1 ano. Tá. A maioria de nós, em 2 anos. Em 6 meses. Tem gente que já pegou aqueles planos de 6 meses. O que acontece? Você lê muito da Bíblia, né? Não vou dizer que é mal, não, mas tem um problema esse método. Você lê muita coisa e medita pouco. É muita informação e você acaba nem refletindo. Você vai cumprindo a sua obrigação diária. Isso aí não é a melhor maneira, né? É bom que você passa por toda a Bíblia, você vai relembrando de certas coisas. Mas não é a melhor maneira de você ler a Bíblia, porque você não medita nela. E a Bíblia é um livro para se meditar. Então é muito importante que haja meditação. Você lê que seja um versículo de manhã, ou um trecho, um capítulo, 2, mas é importante que a gente tire tempo para meditar sobre ele. Amém? A gente refletir. É importante que a gente pegue as pregações do domingo, da quarta, e a gente ocupe durante a semana algum tempo para meditar a respeito daquilo. Semana passada eu comentei aquilo, às vezes a gente sai se perguntar sobre o que foi pregado hoje, muitos não vão nem lembrar já. 5 minutos depois. E até brinquei com alguns irmãos lá fora, né? Depois disso, fiquei perguntando qual foi o texto e tal. Todo mundo sabia, parabéns. Mas talvez porque estavam alertas, né? Vamos ver se isso vai funcionar sempre. Mas sabe, uma coisa que é muito boa, irmãos, às vezes alguns irmãos fazem ainda, mas são poucos, é de a gente anotar algumas coisas durante a pregação. Porque ajuda a gente a lembrar, anotar pelo menos as passagens, para a gente. Porque à medida que a gente relê as passagens, a gente vai ter oportunidade de relembrar algumas coisas que foram ditas. Tá? Então, é uma dica, não é uma lei, não é uma regra, mas uma dica aqui que eu acho que serve bem para a gente anotar aquelas coisas e poder. Isso ajuda muito a memorizar e a gente ocupar. Medita nelas de dia e de noite. É a gente ocupar tempo para meditar sobre a palavra de Deus. Vejam bem, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que eu faço essas coisas todas.
Eu estou pregando isso hoje para mim mesmo, tá? Em primeiro lugar. Mas é para vocês também. Acho que a gente precisa refletir. Precisamos todos refletir a respeito disso. O versículo 3 lá do Salmo, ele fala: esse que tem o prazer na lei de Deus, e se esquiva, ele refreia a influência do mundo, ele vai dar frutos, e frutos bons. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ele vai ser saudável, frutífero espiritualmente. Esse deve ser o nosso objetivo. Agora, não é recebendo a influência do mundo que a gente vai alcançar esse cenário, essa condição. Então a gente tem que pensar, quem está alimentando a minha alma? É o mundo? É a palavra de Deus. O que tem fluído dela? Ou seja, os frutos, os resultados. O que eu tenho enxergado de resultados na minha vida? Eu posso realmente ver a influência da palavra de Deus frutificando na minha vida? Ou o que eu estou vendo são frutos, consequência do que eu estou deixando o mundo entrar nela? Então, pare e pense a respeito disso. Medite sobre esse assunto. E que assim Deus possa nos abençoar e sermos de verdade, irmãos, frutíferos, prósperos. O modo desse versículo 3 aqui.